Mateus capítulo 7, verso 7. Nós louvamos a Deus também pela vida da nossa irmã, esqueci o nome, Luzimar, né? Obrigado, e Caleb, o jovem Caleb, glória a Deus. E aproveitando, falando do jovem Caleb, né? Dia 11, deu certo, não? Dia 11, nós vamos estar num momento aqui com os jovens, às 19 horas, dia 11, sem ser nesse sábado que vem, que é amanhã, no outro sábado, louvorzão, jovem, alegria total, né? Então, você que quer se alegrar com esses jovens, dia 11, às 19 horas, vamos estar aqui junto com os nossos irmãos da nossa igreja de Rondonópolis, do Boa Vista, e estará ministrando no culto o nosso irmão, o evangelista Lucas, né? Lucas, que vai estar aqui compartilhando da palavra de Deus ao nosso coração. Então, dia 11, a igreja toda está convidada. Caleb também, a mamãe está convidado, tá? Pastor, eu não gosto muito de barulho não, então não é desfazendo, mas eu falo para você não vir, tá? Assim, o Caleb, eu sei que o Caleb gosta de barulho, o ouvido de jovem, ele é preparado para o barulho, já tem um filtro aqui dentro. Então os jovens vão estar aqui se alegrando, louvando a Deus da maneira deles e na liberdade que o Espírito Santo coloca no coração de cada um deles. Vamos lá então, Mateus 7,7, que nos diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Amém ou não amém? Essa é a palavra de Deus. Quando Jesus ele transmite essa verdade, ele está incentivando e encorajando os seus discípulos, os seus seguidores, a terem uma vida de oração, a terem uma vida constante, de buscar a Deus, de se apresentar a Ele, de lançar aos pés de Cristo tudo aquilo que está em nós, todas as nossas necessidades, todas as nossas carências. E é uma questão muito simples, mas que nós precisamos estar sempre avaliando, porque a nossa vida com Deus, ela depende também da nossa vida de oração com Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós desejarmos falar com Deus, uma boa prática é entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e nos ligarmos a Ele e clamarmos ao Senhor. Porque a Bíblia está querendo nos ensinar que é necessário nós nos desligarmos de tudo para podermos buscar a Deus. No tempo que nós vivemos é praticamente impossível, eu sei que tem, mas é praticamente impossível as pessoas não terem um celular. É praticamente impossível a pessoa não ter uma televisão, internet. Então são coisas que vai nos enchendo de tarefas, de obrigações, que acabam ocupando o lugar e o espaço que nós devemos reservar para o nosso Deus. Então nesse texto que nós lemos, ele apresenta 3 formas diferentes de buscar a Deus, 3 maneiras diferentes de buscar a Deus, 3 atitudes diferentes de nos esforçarmos em estar na presença de Deus. Deus, ele não tem compromisso em abençoar aqueles que não querem ter compromisso em buscar a Ele. Deus não tem compromisso em mudar a história daqueles que não querem reservar tempo para falar com Ele. Deus, ele não tem desejo de abençoar pessoas que simplesmente buscam Ele em um momento único da sua vida, do seu trajeto. Não, o desejo de Deus é que nós venhamos ter uma vida constante de oração. O desejo de Deus é que nós, no dia a dia, em todo momento, venhamos abrir o nosso coração a Ele e derramar aos pés dEle aquilo que está em nós. Nós não podemos nos apegar
a uma vida fraca de oração. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, se você quer ter uma vida cheia de milagres, de resposta da parte de Deus, não tem outra atitude a se fazer a não ser falar com Ele, a não ser se comunicar com Ele. E o próprio Jesus, Ele inicia a sua palavra dizendo: a atitude de falar com Deus é pedir. Diga assim comigo: pedir. Se tem alguém do seu lado, fala peça. Do outro lado, fala peça. Não é peça de carro, não. Você pedir. Esse texto, como ele já foi muito batido e até massacrado, às vezes nós temos dificuldade em aceitar ele. Às vezes nós temos dificuldade em aceitar ele. Porque a gente olha e fala: mas a Bíblia diz que eu preciso pedir, que Ele vai me dar. E eu acredito que se eu perguntar aqui, todos que estão aqui já tem, não uma, mas várias orações que você pediu a Deus, mas que você não recebeu. Eu acredito que todos que estão aqui, do mais novo, Isaac, Letícia, Jandinho, eu tenho plena certeza disso. E essa é a nossa crise, essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. Porque a palavra diz que aquele que pede, recebe. A Bíblia diz, pastor, peçam e lhes será dado. Por que comigo não acontece? Eu vou ler alguns textos, nós vamos ler alguns textos. Jesus, ele ensina 3 formas. Diga comigo: pedir, buscai e batei. E essas 3 formas, elas se resumem em 3 palavras. Diga comigo: seriedade, diligência e perseverança. Pedir, quando Jesus fala isso, Ele está dizendo que no nosso pedido é necessário haver honestidade. Ah, pastor, como? Quem é que vai orar a Deus com desonestidade? Nós fazemos isso. Quem é, pastor, que vai pedir a Deus sendo desonesto? Nós fazemos isso. Porque a falta de honestidade, a falta de seriedade nos faz duvidar. Quem é que já não orou e não esperou acontecer, já foi tentando resolver? Não é honesto. Quem é que já não orou e foi atrás de uma pessoa? Não, eu acho que fulano pode resolver. É falta de honestidade. Quem é que já não orou, apresentou a Deus e quando passou alguns dias falou: não vou nem falar mais nada porque Deus não me atende mesmo. Falta de seriedade naquilo que fala. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos capítulo 9, versículo 24. Esse texto narra uma história onde Jesus está ali chegando, tem uma multidão, e o pai chega naquele lugar falando para Jesus: mestre, eu tenho um filho com problema, os teus discípulos não conseguiram resolver. Os teus discípulos não conseguiram trazer solução para isso. Jesus olha para ele naquela conversa, porque ele fala para Cristo: se o Senhor puder fazer, faça. Jesus então responde a ele dizendo: olha, homem, como assim, se o Senhor puder fazer? O próprio Jesus fala para ele: não, tudo é possível ao que crê. O próximo frase daquele homem, ele fala: então, mestre, eu creio no Senhor. Não é isso que ele diz aí, Marcos 9, 24? Eu creio no Senhor. Mas aí ele pega e diz: mas me ajude a ter fé. Nós cremos em Deus. Você está aqui porque você crê que Deus tem poder para mudar a tua vida, amém ou não amém? Você está aqui porque você crê, acredita que Deus tem poder sim, para entrar na situação que você precisa mudar, seja na justiça, seja onde for, seja no relacionamento. Nós estamos aqui porque cremos que Deus é aquele que faz. Mas aí eu lhe pergunto, diante do problema que você está enfrentando, você tem fé para ver esse problema sendo solucionado?
Ou você só crê que Deus faz? Porque a Bíblia diz que fé, em palavras bem claras no português, é você se apossar daquilo que ainda não existe, crendo que por direito, por herança, pertence a você. Então fé não é se apossar daquilo que já existe, não. Porque se já existe, não precisa de fé. Quando aquele pai olha para Jesus e fala, eu creio, ele está dizendo, eu creio que é possível. Mas ao mesmo tempo ele é sério, ele é honesto em dizer, mas eu preciso de fé. Muitas coisas em nossa vida não está acontecendo porque não é que nos falta o crer, o acreditar, mas nos falta ser pautado, ser direcionado pela fé que precisamos possuir em Deus. E essa fé só é possível ter através, como está escrito, de ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, irmão. Quanto mais você medita na palavra, mais fé você tem. Quanto mais você participa dos cultos e ouve a palavra, mais fé você tem. Então eu posso sim acreditar que essa noite na tua vida, na minha vida, na nossa vida, vai resultar em milagres, vai resultar em portas abertas, vai resultar em cura. Por quê, pastor? Porque nós viemos aqui para buscar a Deus, ouvir a sua palavra, e quando nós ouvimos a palavra, a fé, ela é acrescentada em nós. Então nessa noite, enquanto você está ouvindo, a fé está sendo acrescentada em você, e aquilo que é impossível, você verá que vai acontecer. Então você não pode perder a atenção na palavra, porque Jesus fala para aquele homem, ei, se é possível, tudo é possível. Mas ele diz, eu preciso de fé. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquele menino e manda embora aquele espírito do mal. Na hora, foi embora. Os discípulos vão e perguntam para Jesus, fala, mestre, por que a gente não conseguiu? O que aconteceu que nós não tivemos resultados? Os discípulos oraram repreendendo aquele demônio, sim ou não? Claro, pastor. No original, Marcos, nessa parte é o que mais traz o original daquilo que temos na Bíblia. Se você observar no último versículo, Jesus só fala a oração. Em Mateus, está acrescentado, depois de um tempo, eles acrescentaram oração e jejum. Mas o original não cita jejum, só cita oração. E é interessante, porque quando nós avaliamos a rotina dos discípulos na palavra, e eu creio que você já observou, eles oravam muito pouco, não era? E quando nós olhávamos, tinha 3 que oravam um pouquinho mais, porque Jesus chamava eles. Mas quando Jesus estava lá orando, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Eles chegam para repreender o mal, eles chegam para declarar a libertação, mas a vida deles não estavam pautadas em uma vida de oração. Porque quando nós somos encorajados à oração e compreendemos que falar com Deus é simples e que isso nos fortalece, irmão, muita coisa muda em nossas vidas. O que está escrito na palavra não é mentira, não é utopia, não, é uma realidade. Aquele que pede com fé, recebe, porque Deus se responsabiliza com a sua palavra. O que você tem pedido a Deus? O que você tem esperado e almejado da parte de Deus? O texto aqui é o próprio Jesus encorajando. Se você continua a ler como nós lemos aqui todo ele vai nos encorajando como um filho faz com seu pai. Ele diz, pede. E uma das coisas que os filhos mais fazem com os pais é isso. Você pede alguma coisa lá para sua mãe, para seu pai, Letícia? Não pede nada, né? Para mamãe? Você pede alguma coisa lá, Isaac? Você pede, Emily? Você pede ainda? Meu Jesus! Caleb, Luana, meu Deus, Miguel, Jandinho também, Jandinho. Não vou nem perguntar para os outros que tá grande então,
Por que nós pedimos? Porque quando a gente tem uma referência de alguém que está acima de nós, é superior a nós, a primeira carência existencial nós buscamos a Ele. Jesus está falando para os seus discípulos e para a igreja: entenda que Deus é superior a todos. Deus, Ele é maior do que tudo. Qualquer carência que você tiver, não vá buscar nos homens, porque o homem é limitado. Não vai buscar nas mulheres, a mulher também é limitado. Mas busca no grandioso, poderoso, majestoso. Olha para cima, como diz o salmista, porque é de lá que vem o meu socorro. Pede para o seu pai, fala com o seu pai, porque ele está dizendo, o próprio filho dizendo: todo aquele que pede para o pai, ele recebe. Isso é um ensino para as nossas vidas, queridos. Nós não podemos perder esse bom costume, porque o filho, ele chega para o pai e ele tem essa característica de compreender que o pai pode fazer. Ele olha para o seu pai, ele olha para a sua mãe e diz: me dá tal coisa, eu preciso disso. E aquele pai, a mãe, é claro, ele vai avaliar se aquilo não é prejudicial para conceder ao seu filho. E Deus é da mesma maneira. Eu quero ler com você mais um texto. Abre a tua Bíblia, por favor. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Nós estamos meditando nessa palavra para entender isso. Você não pode ter vergonha de pedir a Deus não, irmão. Você não pode ter medo de pedir a Deus não. Ah, pastor, mas pedir é feio. Feio? Hã? A Bíblia está dizendo que só recebe quem pede. Eu te pergunto, como é que você consegue um emprego? Ah, eu vou conseguir um emprego no silêncio. Você já viu alguém conseguindo emprego no silêncio? Quando o negócio vai apertando, a gente quase que ajoelha assim diante da pessoa. Chega lá para entregar o currículo. Eu já fiz uma vez isso, fui entregar o currículo. Aí a pessoa pegou assim um currículo e falou assim: olha, depois eu dou uma olhada, colocou na mesa. Meu coração cortou. Aí eu falei assim: mas o senhor não quer dar uma olhada agora? A gente já conversa. Ele: não, agora estou ocupado, depois eu olho. Eu falei: ô Jesus, esse negócio depois eu olho, já foi uns 10, 20, falou que depois eu olho. Porque bate desespero na gente. Aí a gente vai pedir, porque é uma necessidade. A gente vai falar, a gente ora, a gente age, a gente tenta. E isso é o efeito daquilo que a palavra nos incentiva a fazer, nos ensina a fazer. Só que tem uma grande questão, e é aí que a gente vai caminhando. Pastor, eu peço, mas eu não recebo. Cadê o problema? Olha aqui que diz Tiago capítulo 4. Vamos ler a partir. E brigas que há em vocês, entre vocês, de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Versículo 2: vocês cobiçam e nada possuem, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras e nada têm. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Fala com mais fé. Por quê? Aí você vai falar: pastor, eu peço muito, pastor. Tanto que eu peço e eu não recebo. A grande questão do pedido, irmão, é a maneira, é o jeito, é o que queremos. Você olha para o contexto e Tiago está falando da cobiça. As pessoas, elas querem enriquecer, elas querem possuir, simplesmente para humilhar o outro, para pisar no outro. Eu estava meditando na história de Ana. Isso aqui é o que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu olhando para aquilo. E você vê que Ana, ela passa anos e anos sofrendo na mão de Penina. Mas Ana pedia um filho, pedia ou não pedia? Mas quando a gente vai olhando a história, parece-me que Ana, ela queria um filho para poder esfregar na cara de Penina. Aqui, ó, aqui meu filho, Penina. Aí enquanto esse desejo dominava o coração dela, sabe o que aconteceu? Nada. Deus não atendeu o pedido dela. Agora no dia que ela decide buscar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus e dizer: olha Senhor, se o Senhor me conceder, eu te devolvo. Ó,
estralou, foi dado start, aquele pedido foi atendido. Por quê, pastor? Porque a cobiça já não estava mais no coração dela, o desejo de humilhar já não estava no coração dela, mas o desejo de adorar a Deus, de bendizer a Deus, tomou conta do coração dela. Eu estou dizendo para você que Deus atende o nosso pedido sim, mas o teu coração não pode estar cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de cobiça. Não, se liberta disso, tira o orgulho e diga para Deus: se o Senhor me der, vai ser usado para que o teu nome seja glorificado. Ela colocou-se a orar mais uma vez, mas agora oferecendo-se a Deus. Não tinha mais inveja, não tinha mais cobiça. Irmãos, às vezes nós vamos orar porque o outro está tendo, às vezes nós vamos pedir a Deus uma solução porque o outro está conseguindo. Às vezes nós queremos algo ser grande porque nós vemos o outro em destaque. Esquece isso. Essa cobiça, essa inveja vai impedir você de crescer. Mas se você rasgar tudo isso, dizer a Ele, falar com Ele: Senhor, eu peço isso ao Senhor, mas não é para inveja, não é para cobiça, não é para humilhar ninguém, mas é para que o Senhor seja exaltado. A história muda, irmão. Que é o que Tiago está dizendo. É por causa da cobiça. Porque vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Versículo 3: porque pedem mal. Quem é? Não todos, mas quem é que já não foi jogar na Mega Sena? E ele chega lá, primeira coisa, porque a gente é santo demais. Oh meu Jesus, pega lá o joguinho, seja da Mega Sena, seja de um carro, um sorteio. A gente fala: Deus, se o Senhor me der isso daqui, o Senhor não sabe quanto que eu vou ajudar a igreja. Um dia o irmão ia falar: pastor, olha aí que se Deus me der o prêmio, primeira coisa que eu vou fazer, eu falei: o quê? Vou dizimar. Eu falei: Jesus nunca vai abençoar não. Por que não, pastor? Porque é tudo cobiça. Para que ganhar? Eu lembro que uma vez lá no hospital eles fizeram uma vaquinha para fazer um bolão. Que coisa mais linda. E todo mundo, aí reuniu lá o pessoal que estava aí, chegou um e falou: gente, vamos fazer o seguinte, se nós ganharmos vai dar tantos milhões para cada um. E eu só ouvindo. E a primeira coisa que nós vamos fazer, tantos mil nós vamos tirar e vamos dar para o hospital. Aí um olhou assim e falou assim: como que é? Nós vamos ganhar para dar o dinheiro? Aí o outro falou: é. Porque se a gente colocar um propósito bonzinho, Deus abençoa. Olha aí o cobiçoso. Deus não está ouvindo isso daqui. Deus está ouvindo isso daqui. Para que você quer o que você quer? Por que Deus precisa lhe dar o que você tanto pede? Para quê? Como você vai usar? É tão interessante, irmão, que até mesmo a salvação de alguém às vezes é cobiça nossa. Deus, eu quero que o Senhor salva. Não, porque eu vejo a família do fulano, eu quero a minha também. Não, irmão, não é assim não. Não é a cobiça que tem que impulsionar você, não. Mas é o amor pela vida, é o amor pela alma. Se vai orar por salvação, Deus salva, porque é uma vida preciosa, é uma alma que precisa da tua presença. Então nós não podemos permitir que a cobiça venha nos impulsionar, porque todas as vezes que nós somos movidos por cobiça, nós somos impedidos de ser abençoados. Somos impedidos. A pessoa chega na empresa, chega no trabalho, e ele começa a ver outros, e a gente sempre tem um jeito de saber o salário do outro. Opa, fulano, essa função aí é boa. E se é um cristão, o quê? Vou botar meu joelho no chão. O pastor falou que eu posso pedir. Deus, eu estou aqui orando, pedindo, porque lá o fulano ganha muito mais que eu, Deus. E se o Senhor abençoar, o dízimo vai ser maior, irmão. Eu lembro de uma história, um pastor contando a nós, de um pastor que queria comprar um templo, mas era um mercado. Aí ele convocou a igreja para fazer uma campanha: irmãos, vamos orar para aquele mercado fechar, para a gente comprar o salão. Olha a mentalidade. Invejoso. Pastor,
Não, vamos orar para aquele mercado crescer tanto, irmão, que eles não vão precisar de usar aquele salão mais. Nós temos que ter essa visão de reino, essa visão de fato de agradar o coração do nosso Deus. A inveja não pode nos dominar, queridos. É verdade, quem pede a Deus recebe, mas só quem pede com sinceridade e honestidade. E eu pergunto novamente, por que você quer o que você quer? Para quê? O que você vai fazer? Como você vai se portar? E eu falo aqui alguns testemunhos ou testemunhos para a gente visualizar. Eu já falei aqui uma vez, acho que foi até no culto dos jovens, não me lembro, de um amigo nosso que precisava de um carro, e ele queria o carro porque ele falava, eu preciso de um carro para ir para a igreja. E a gente é bom para orar para isso, né, pastor Trindade? Alguém chega e fala, eu preciso disso. Quando fala que é para a igreja, irmão, aí que a gente ora com mais vontade. Aí eu acho que os céus estremecem, o demônio corre tudinho da frente. Aí passou umas semanas lá, tá ele com o carro, eu dei uma volta com ele. E foi uma bênção, ele conseguiu o carro e o emprego, porque o emprego dava o carro. Eu falei, que coisa, só Deus fazer um negócio desse. Tanque cheio, não ia gastar nada. Ele foi o primeiro culto, que a gente se alegrou, aleluia, Deus é bom, ouviu a nossa oração. Nunca mais ele apareceu na igreja. Chegava final de semana, fulano, e aí? Não, eu tô aqui na Chapada. Fulano, não, eu tô aqui no Manso. Fulano, não, eu tô aqui no resort. Vocês estão entendendo? A cobiça, ela nos impede. Aí nesse momento eu comecei a entender, nem tudo aquilo que nós recebemos vem de Deus. Fala assim comigo, quando eu peço, o meu inimigo também ouve. Então cuidado. Porque no anseio de obter, de alcançar, de conquistar, o diabo pode passar na sua frente e dar aquilo que você quer, simplesmente para te afastar de Deus. Eu estava ouvindo um pastor, não me lembro quem foi, essa semana, não me lembro, mas ele falava o seguinte, e aquilo me gravou no meu coração, ele dizendo, que quando Jesus estava no deserto, aquilo que o inimigo ofereceu para ele, é tudo aquilo que Deus já tinha oferecido para ele. Então na verdade o diabo só estava, diga assim comigo, antecipando. Então olha para quem está pertinho de você e fala, cuidado. O inimigo vai querer antecipar os teus pedidos. Atenção com isso. Quantos jovens na igreja com desejo de casar, Emily, Fernanda, com desejo de formar uma família, naquele anseio que é natural e é bonito, o diabo não passou na frente e colocou uma pessoa que não era de Deus, e passados os tempos a pessoa sai da igreja. O pedido era válido, sim ou não? Porque Deus quer que a gente constitui família. Mas quando não está direcionado por Deus, só traz destruição, só traz perca. Pedir é natural, pedir é normal, pedir é necessário, mas você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que observar se é Deus que está direcionando ou se é o inimigo, porque a Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas, aleluia. E que bom que você está aqui nessa noite, porque eu quero animar você a entender, se não aconteceu aquilo que você pediu, descansa. Se não chegou, descansa. Se a porta ainda não abriu, descansa, porque o dono de todas as coisas tem o tempo certo, Ele sabe a hora certa para manifestar na sua vida. Não desespere, não, mas permaneça fiel, porque aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, está atento aos teus pedidos. Então não desespere, irmão, não chore porque não foi atendido. Persista, mas não se desespere. Persista, mas não esquece. Ele faz. Nós servimos a um Deus que está atento. Nós servimos a um Deus que está observando tudo. Essa semana
Eu estava orando com o irmão, dentro do carro, conversando com ele, orando. E a gente conversou, orou, amém. Quando ele saiu, um outro entrou. Eu falei, ixi, isso aqui virou, foi culto agora. Um outro, não conheço. Não conhecia, melhor dizendo. A pessoa se apresentou e falou assim: o senhor que é o pastor Ronaldo? Eu falei, sou. Ele falou, você não está lembrado de mim não? Eu falei, rapaz, eu só lembro da minha esposa, meus filhos, porque todo dia eu vejo eles. Se eu ficar um mês, uma semana sem ver eles, é perigoso eu esquecer. Aí ele riu. Ele falou, Ronaldo, eu era criança com você lá na igreja. Ele tem a minha idade. Ele falou, eu era criança com você lá na igreja. Eu falei, rapaz, não lembro, ainda mais quando era criança. De agora eu já estou esquecendo, imagina as coisas de criança. E ele falou um pouquinho da história dele. Aí ele falou assim, o senhor ora por mim? Eu falei, claro, nossa, oração é de graça. Eu falei, eu vou orar aqui para Deus abrir as portas. Ele falou assim, mas pede para Deus abrir as portas na vida, fugiu aqui agora, de casamento, como é que a gente fala mesmo? Emocional? Emocional. Oi? Matrimonial. Aí eu falei, oxe, tu quer casar? Ele falou, eu quero. Eu falei, tu já está trabalhando? Ele falou, não estou não. Eu falei, eu vou orar, mas aí sem trabalho tá difícil para casar. Eu falei, porque casando, trabalhando, a gente já não está conseguindo manter. Imagina casar sem ter serviço. Aí ele ficou meio triste. Eu falei, mas vou orar para você. Eu comecei a orar por ele, declarando sobre a vida dele. Terminei de orar, eu falei, mas é só isso que você quer? Se casar, muda tudo a tua vida, já está bom para você? Aí ele falou assim, eu acho que não, né, pastor? Eu falei, sabe qual que é o problema? A gente lança muito na vida do outro a nossa alegria. A gente lança na vida do outro o nosso sucesso. A gente coloca nas mãos do outro os nossos resultados. Eu falei para ele, mas não é. Casar não vai trazer alegria, casar não vai trazer milagre. Eu falei, agora buscar a Deus. Porque lançar a nossa alegria na mão dele é ter certeza que vamos viver alegre. Lançar toda a nossa existência na mão de Deus é ter certeza do nosso sucesso. Lançar-nos por completo diante de Deus é ter certeza do milagre nas nossas vidas. Então por isso que o incentivo é esse, peça. Porque o que pede recebe, mas não peça com inveja dominando o seu coração. Não impeça sendo direcionado e guiado pela cobiça. Não, por que não, pastor? Porque a inveja é desejar aquilo que é do outro, mas viver na seriedade, na honestidade, é entender que Deus tem para mim também aquilo que é bom. Eu estou declarando e profetizando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você não precisa desejar o que é do outro, não, porque Deus, o Pai Todo-Poderoso, já tem preparado e reservado para você o melhor. Eu repito, Ele já tem preparado para você o melhor. Ele já tem. Então não desespere diante disso. Seja calmo, tenha tranquilidade. Já vou encerrando. Tiago capítulo 1, versículo 5 ao 8. Você está entendendo? Amém ou não amém? Diga assim, pedir é necessário, mas pedir sem cobiça. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículos 5 ao 8. Tiago 1, versículo 5 ao 8 diz assim. Pai, eu estou me sentindo muito abençoado aqui hoje à noite. Se você está meio entristecido, fica tranquilo. Você vai ver, muita coisa vai mudar. É noite de você pedir para Deus, você rasgar o teu coração e falar, Deus, é aqui que eu quero. Olha esse aqui, Deus, não é porque eu estou olhando para o outro, não, é porque esse é o anseio do meu coração. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus preparou essa noite para nós, queridos. Eu tenho certeza disso. Tiago capítulo 1, versículo 5 ao 8 diz assim:
Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Repita comigo, peça a Deus. Salomão, quando assume o trono, o reinado, ele tem um momento ímpar, único na sua vida. E ali naquele momento é transmitido a ele, é aberto a ele o poder de fazer um pedido a Deus. O que você quer, Salomão? Peça, porque eu vou te dar. Ele poderia pedir dinheiro, ele poderia pedir bens, mulheres, não tinha carro, mas tinha cavaleiros, podia pedir palácios, mas a palavra de Deus diz que Salomão, ele pede sabedoria, e ele recebe como resposta: como você não pediu riquezas, eu lhe darei sabedoria, e também lhe darei riquezas. Você está entendendo? Deus, olha, eu fiquei olhando para esse texto todo e falei: Deus, ele é muito fora da casa. Ele é muito fora da casa, porque Salomão, ele vai e pede sabedoria. Ele fala: não, Salomão, eu vou te dar mais. Aí a gente olha para aquele texto onde está escrito que ele faz muito além do que nós pedimos. Às vezes nós não entendemos, né? E é isso. Quando você acerta no seu pedido, entendendo que é a vontade de Deus, que é o desejo dele, que é aquilo que agrada a ele, irmão, ele escancara a porta. Porque o nosso Deus não é limitado. É igual você chegar para tua mãe, para o teu pai. Chega lá a Juliana, Letícia, o Caleb, o Jander, o Isaac, a Emily. Chega para o pai e para a mãe e fala: eu quero estudar. Falou estudar, destrava na nossa mente, onde a gente está meio travado para não ajudar os filhos. Falou: pai, eu quero estudar. O pai: o quê? Quer estudar? Meu Deus, vou vender o carro. Porque o desejo do pai é que o filho se dedique no estudo. Aí uma vez eu ouvi um pai, aí o filho falou: pai, eu quero muito estudar. O filho queria muito um carro. Meu pai: não, vou te dar carro não, o carro está caro, carro não sei o quê. Aí o filho chegou e falou: pai, eu quero estudar, eu quero ir para a faculdade. O pai falou: meu filho, que curso você quer fazer? Ele falou o curso. O pai falou: eu vou pagar, e olha, vamos lá na concessionária escolher um carro. Por quê, pastor? Porque o filho alegrou o coração do pai com aquela atitude dele. Deus é assim, irmão. Se nós entendermos que a nossa vida existe para agradar a Deus, para glorificar a Deus, e viver buscando aquilo que está segundo a vontade dEle, Ele vai dar muito mais para cada um de nós. O homem é limitado nas suas ações, o homem é limitado nos seus feitos, mas para Deus não existe barreiras. Ele faz muito mais, Ele sempre fez muito mais. Nós só estamos aqui por causa do mais que vem da parte de Deus. E aí o texto diz: peça a Deus sabedoria, que Ele dá a todos com generosidade e sem reprovações. Uma pessoa falou: eu já pedi sabedoria e Deus não me deu. Eu falei: essa tua resposta já prova que você é sábio. Como? Eu falei: o sábio é aquele que não reconhece que é. A pessoa ficou toda feliz. Nem sei se estava certo ou não, mas eu falei. A pessoa ficou toda assim: vai. Eu falei: é. Eu falei: o problema é que a gente pensa que Deus vai dar sabedoria, a gente vai agora, tipo o Megamente lá do filme, agora tem um cabeção, um cérebrozão. Não, irmão. Salomão pede sabedoria, o que acontece? Chega lá diante dele duas mulheres brigando por causa de uma criança. Não foi assim? Salomão, em algum momento, ele percebeu que se tornou mais sábio antes daquele fato? Não. Deus deu a ele sabedoria, mas foi necessário surgir. Você está entendendo? Todo mundo olhava para Davi. Davi não serve muita coisa. Deus olhou para Davi e falou: esse é aquele que vai executar a minha vontade. Deus olhou para Davi e viu um jovem guerreiro, jovem forte, mas ele era pequeno, ele era raquítico. Mas surgiu uma ocasião para ele mostrar por que Deus tinha escolhido ele. Eu estou dizendo para você que Deus já tem aquilo que você precisa. Eu estou dizendo para você que Deus já deu a você muito mais do que você precisa.
Você não vai sair daqui essa noite e falar, vou chegar em casa, vou ficar pedindo. Não, você vai chegar na tua casa hoje, você vai agradecer. E vai dizer, Deus, eu tenho certeza que essa noite marcou a minha história. E aquilo que eu venho pedindo, eu tenho certeza que o céu já está preparado para me entregar. Eu tenho certeza que o céu já está preparado, que as portas vão se abrir. Por quê, pastor? Porque este momento é uma ocasião para que eu e você entendamos que Deus está sentado no seu trono, mas está atento às nossas necessidades. Nós servimos a um Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos. O homem pode até não te ajudar, o juiz pode até não julgar a tua causa, o advogado pode até não te ajudar, mas Deus não é assim. Ele diz, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de você. Deus não esquece de você. O pai, a mãe, o tio, a avó pode até te dizer, não vou te ajudar, mesmo podendo, mas lá no céu está aquele que nos ajuda, que nos sustenta, que nos fortalece. Lá no céu está aquele que está olhando a nós e nos conhece. Essa certeza que nós precisamos ter. Jesus olhou para o Pai e disse, tudo é possível ao que crê. Eu creio, mas me ajude a ter fé. Eu creio, mas me ajude. Eu acho que tem pessoas que chegou aqui nessa noite assim. Eu creio, Deus, mas me ajude. Eu acredito, Senhor, mas parece que a minha fé não resolve. E é por causa de você que Deus prepara essa noite. Porque Ele quer trazer ao teu coração, à tua mente, esse entendimento, essa certeza. A Bíblia diz, o nosso Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar é sinal de confiança, esperar é sinal de fé. Então você precisa entender isso. Deus, Ele está atento aos teus pedidos, irmão. Deus, Ele está atento àquilo que você lá no teu quarto, às vezes num canto sozinho, não é nem no quarto, na área, sei lá, no trabalho, às vezes você fala, oh Jesus, oh Jesus. Sonhos que você tem, que você almeja, coisas que Deus plantou em você, e você olha e fala, Deus, é isso que eu sonho, mas não sei se vai acontecer. É para você hoje. Para você que mesmo crendo, olha para as dificuldades e fala, eu não sei se eu consigo passar, eu não sei se eu consigo avançar. É para você que tem olhado para as dificuldades, para os milagres que você precisa, e você fala, eu creio, mas eu não sei se eu tenho fé para ver e para viver isso. Porque já passou tempo, já passou os dias, já passou os meses. Fica tranquilo. Porque o papai está preparando tudo para você. Quando o filho é gerado e tem aquele período de 9 meses de gestação, quase todos os pais, eles lutam para preparar o espaço para o seu filho. Mas mesmo que o pai termine ali o período e já deixa pronto, o filho está lá sendo gerado, são 9 meses. Tem um prazo, tem um período, tem um tempo. Antes de você nascer. Antes de você nascer. Deus já tinha preparado tudo para você. Tudo. Mas tem um prazo. Tem um tempo. Então, diante daquilo que você pediu e pede, descanse. Creia no Senhor.
Entenda que Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele realiza, Ele nos atende. Todo aquele que pede com honestidade, Deus atende. Ele é Pai, Ele diz: vocês sendo mal, vocês dão o que os seus filhos querem. Imagina eu, pastor, mas já tem dias, já tem meses, já tem anos. Ei, calma o seu coração, acalma-se. Vai acontecer, vai acontecer. Oh Deus, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Eu tenho certeza que é noite de resposta para corações que estão ansiando. Eu tenho certeza que é noite de renovo para aquele que precisa de uma força para continuar caminhando. Eu tenho certeza que é noite de renovo para aquele que precisa ser renovado para continuar respirando. Essa é a noite, sim, que o Senhor preparou para mim, para você, para a tua casa, para a tua família, para nos dizer: continua confiando, não desiste de pedir, não pare de falar, não, porque eu, o Senhor, estou ouvindo, estou atento, e no momento certo eu irei responder. Esse é o nosso Deus.